Olá, pessoal. Bom, estou vindo aqui para a gente estruturar o nosso papo sobre a cognição social. Esse que é um assunto de extrema importância para a gente falar sobre o comportamento humano e esse o mais abrangente possível. Porque quando a gente fala de cognição social, a gente fala de como é que o nosso cérebro se prepara e se capacita para permitir que a gente interaja com o mundo, né? Interaja com qualquer pessoa. E quando a gente vai falar de cognição social, é daqueles assuntos que conhecer o normal é o que embasa e traz o aperfeiçoamento para identificar o patológico, né? Então, como as teorias do desenvolvimento, por exemplo, estão para a pediatria, a cognição social para a relação interpessoal fala exatamente desse processo de amadurecimento cerebral. E por que eu estou falando tanto dessa questão ligada à conexão cerebral? Porque se a gente vai analisar o tema habilidades sociais como um todo, é muito comum da gente ver na prática, em capas de livro, capas de revista, em artigos científicos, por exemplo, estudos sobre habilidades sociais, a avaliação das habilidades sociais, nada disso existiria se não fosse a cognição social, porque a gente falar da cognição social dentro do tema das habilidades sociais é a gente falar da neurobiologia que rege as habilidades sociais, né? Como é que eu vou estruturando o meu repertório de habilidades sociais? Como é que eu vou desenvolvendo as minhas experiências? Como é que eu vou angariando experiências? Como é que eu vou aperfeiçoando as minhas habilidades sociais se eu não tenho ali uma capacitação inicial que me permita aperfeiçoar aquela habilidade adquirida, né? E esse é o ponto. Quando a gente está falando de cognição social, a gente está falando sobre o nosso cérebro social. E o interessante é que se a gente tenta apontar para uma região que seja responsável pelas nossas habilidades sociais, por exemplo, as habilidades interpessoais, a gente não tem uma única região, a gente tem várias regiões cerebrais, né? Dentre elas ali vai ser muito importante a região temporal, a parte posterior do sulco temporal, por exemplo. A gente vai ter regiões frontais que vão ser muito importantes aí nessa conexão com as regiões temporais posteriores que vão nos permitir desenvolver algumas habilidades sociais. O que é interessante? Quando a gente nasce, a gente tem toda a nossa programação genética já pré-determinada, né? E essa programação genética vai ser muito do nosso guia de que tipo de habilidade a gente vai desenvolver, de que tipo de habilidade a gente vai adquirir, caso a gente tenha a oportunidade de utilizá-la e aperfeiçoá-la. Então, quando eu estou falando da cognição social, a gente vai precisar destacar aqui 3 pilares que são importantíssimos para o nosso conhecimento. O primeiro deles é o que a gente chama de processamento emocional, né? O segundo é o que a gente chama de atenção compartilhada. E o terceiro é a nossa capacidade de teoria da mente, ou o termo em inglês, que é muito utilizado também no nosso dia a dia, que se chama de mentalizing, né? E aí a gente vai entrando em cada um desses pilares, porque é isso que vai trazendo para a gente a capacidade de reconhecer de como é que o indivíduo, aquela criança, aquele adulto, aquele adolescente, ele desenvolveu cada núcleo desse de habilidade. No nosso primeiro ano de vida, lá por volta dos 10 meses, 11 meses, 12 meses, a gente começa desenvolvendo o que nós chamamos de atenção compartilhada. O que é a nossa atenção compartilhada? É o que nos conecta com outra pessoa tendo um objeto em comum, né? Então, é o que vai permitir que a gente se conecte com outra pessoa tendo ali um objeto do qual a gente está compartilhando. Então, por exemplo, isso vai me dar a capacidade
de olhar para uma pessoa, entender para onde ela está olhando, saber o que ela está fazendo, entender o comportamento dela, porque na verdade a gente tem um objeto em comum ali que pode ser simplesmente a nossa comunicação. Ou, na verdade, a gente vai ter realmente um objeto compartilhado. Se eu estou, por exemplo, ali examinando uma criança, e eu quero avaliar a atenção compartilhada dela, eu posso ver o quanto que ela se conecta a mim através, por exemplo, de um brinquedo. Isso me dá recursos para avaliar a atenção compartilhada daquela criança. E essa, da cognição social, é a primeira habilidade que a gente adquire. Junto com a atenção compartilhada, a gente já começa a desenvolver o nosso processamento emocional. Do que participa o processamento emocional? A minha capacidade de identificar as emoções, isso seja através de uma expressão facial da outra pessoa, de uma expressão comportamental, ou da pessoa falar de uma emoção e eu associar com alguma experiência. Que isso, por volta de 1 ano de idade, a criança já começa a desenvolver ali os primeiros passos do processamento emocional. Dela entender uma face de tristeza, uma face de alegria, uma face de medo, por exemplo. E isso vai permitindo que a criança se conecte também com o mundo e se comunique de forma não verbal com outras pessoas, né? É claro que isso se inicia nessas idades, por exemplo, a atenção compartilhada por volta dos 10 meses, o processamento emocional por volta de 1 ano de idade, e a partir de então o cérebro vai cada vez mais ficando maduro e robusto, e a complexidade de cada uma dessas habilidades cognitivas, elas vão ganhando maior força e maior espaço ali na convivência social, né? Então, chegou aos 5 anos de idade, por exemplo, aí é onde a gente tem a outra habilidade da cognição social que começa a se desenvolver, que é a nossa capacidade de teoria da mente. Ah, Tiago, eu já ouvi muito falar sobre teoria da mente, nunca entendi bem o que é. A teoria da mente nada mais é do que a nossa capacidade de inferir ou julgar o estado mental de outra pessoa. Então, se eu estou numa situação social em que eu entendo que aconteceu algo ao indivíduo, eu posso me transpor para o lugar dele e entender o que ele pode ter sentido com aquilo. E eu acho que fulano ouviu isso, ele pode ter ficado triste. Ou, será que fulano está pensando isso porque eu falei ou deixei de falar aquilo? Então, a todo momento eu estou me transpondo para o lugar do outro e isso me dá a capacidade, por exemplo, de empatia. De eu poder trazer para mim uma possível experiência, seja ela positiva ou negativa, e que eu possa agir de forma cooperativa com o outro. A habilidade de teoria da mente, ou de mentalizing, ela traz uma habilidade para a gente que é muito importante na nossa convivência em grupo, que é a nossa capacidade de cooperação, né? Quando eu digo que alguém é hábil, muito do que eu vou buscar são as habilidades de cooperação desse indivíduo para viver em grupo, né? Eu não quero ali que ele tenha uma boa habilidade de convencimento ou que ele tenha uma boa habilidade de barganha, porque, em geral, a barganha, o convencimento, ele vai dar uma balança desequilibrada no final das contas. É claro que é diferente de você construir uma ideia junto com a outra pessoa e você ir entendendo também as perspectivas dela, né? Que é essa capacidade do que a empatia nos traz. Então, a teoria da mente nada mais é do que isso. É o refinamento da nossa cognição social, que vai acontecer ali o desenvolvimento lá por volta dos 5 anos de idade, que é quando a gente começa a ter outra forma de conexão com o mundo, né? A própria chegada da escola mais estruturada, de algumas tarefinhas em grupo. Isso casa com esse processo de desenvolvimento da cognição social. Tanto que muitas ferramentas hoje que a gente tem na prática se encaixam para esse perfil de indivíduo, considerando esse processo normativo de neurodesenvolvimento, que envolve aí as habilidades da cognição social, tá? Então, essa nossa conversa é justamente para a gente apresentar aqui como é que funciona o cérebro social. E se a gente pensar, cada
braço desse, ele tem uma função extremamente importante ao longo do desenvolvimento humano e nas conexões interpessoais, né? A minha atenção compartilhada, a minha capacidade de entender emoções, face, de trazer do outro ali algumas emoções da qual eu processo, isso faz parte do processamento emocional, a própria forma como eu regulo as minhas emoções, se eu tenho um feedback positivo emocional, se eu tenho um feedback negativo emocional, a minha capacidade de modulação de comportamento através do entendimento da mensagem verbal ou não verbal do outro, isso faz parte desse processamento aí das habilidades de comunicação e a gente coroa aí essa parte fenomenológica que é interessantíssima do desenvolvimento humano, que é a cognição social. Para a gente circular aqui o nosso tema, é muito interessante que muitos dos transtornos psiquiátricos envolvem, na verdade, alguns déficits que pode acontecer em qualquer um desses pilares, né? A gente tem transtornos do neurodesenvolvimento, por exemplo, como o transtorno do espectro autista, que podem haver déficits em todos esses pilares. Como também eu posso ter, dentro ali de um desenvolvimento de personalidade desviante, como a personalidade antissocial ou a própria psicopatia, um déficit na capacidade de teoria da mente, né? Na habilidade de mentalizing, de se colocar no lugar do outro, de empatizar com o sofrimento do outro, ou de empatizar ali com os ganhos relacionados a isso. Isso são habilidades que vão sendo desenvolvidas ao longo do tempo. Como tudo em saúde mental, a gente sempre vai ter aquela relação entre neurobiologia, que é a genética, e o ambiente, né? É claro que faz muita diferença para o indivíduo se ele tem ali a oportunidade de estar refinando, de estar amadurecendo, de estar recebendo feedbacks do seu próprio comportamento, até para que isso seja tirado do primitivo e passe a ser cooperativo, visto que assim a gente convive de forma melhor em grupo, né? Então, quando a gente tem dificuldades ou déficits nas habilidades sociais, é muito importante que a gente saiba avaliar como é que estão os 3 pilares da cognição social. Será que essas habilidades sociais elas estão pouco desenvolvidas ou estão desajustadas por conta de um desenvolvimento que não é normativo da cognição social, ou aquele indivíduo desenvolveu bem as suas habilidades sociais, teve ali todo o processo estrutural cerebral bem desenvolvido e bem amadurecido, e ele está aplicando mal essas habilidades sociais que ele adquiriu. Então, esse é um grande ponto-chave aí, quando a gente vai avaliar as habilidades sociais aplicadas à nossa prática, né? Então, espero que essa nossa conversa breve, mas não menos importante, não menos aprofundada do que outras formas da gente conversar, tenham desencadeado em vocês a vontade de entender mais sobre a cognição social, porque cada pilar desse traz um mundo a ser explorado, a avaliação e a aplicação desse conhecimento na nossa prática é de extrema importância desde a chegada do paciente ao nosso consultório, até as intervenções mais sofisticadas que a gente vai estruturar para ele, sem contar que, na verdade, é uma das grandes ferramentas aí que você proporciona uma socialização e uma inserção social muito mais adequada para qualquer indivíduo. Então, deixo aqui o meu recado da cognição social, que é um assunto que eu particularmente gosto muito, e julgo que ainda é muito pouco explorado na prática, que a gente precisa ainda cada vez mais se aprofundar, principalmente quando a gente vai falar do normal e não necessariamente do anormal, porque muitas pessoas, mesmo sem nenhuma condição psiquiátrica, precisam de apoio nas habilidades sociais, né? Seja para uma expressão, seja para compreensão, seja para inserção, conseguir melhores oportunidades de trabalho, de convivência em grupo. A todo momento as nossas habilidades
as nossas habilidades sociais, socioemocionais, assim seria até mais abrangente, estão sendo exigidas, né? Então, é um tema aí muito quente quando a gente vai estruturar algumas estratégias sofisticadas de intervenção.